Olá, e o fim de semana chegou! Hoje, sexta-feira, dia 15 de outubro, Dia dos Professores. Um grande beijo e um abraço forte para todos os nossos educadores do país. Fica comigo porque aqui tem informação. Olha, veja só os destaques do dia. Tentativa de assalto dentro de ônibus termina com um assaltante morto em Araruama, na região dos Lagos. Em Macaé, o parque da cidade é sinônimo de abandono. E ver isso aí tá degradado, né. A questão é que você não pode não é nem a questão só da violência. Ainda que não tivesse violência, olha como é que tá isso aqui, ó. Em Macaé, comerciantes apostam nas vendas de Natal e investem nos enfeites e nas cores nas vitrines. Hoje é dia do professor e aqui no estúdio vamos receber o profissional da UFRJ para falar sobre o desafio da profissão. E hoje tem Agenda Cultural no Qual é a Boa. Isso é bossa nova, isso é muito natural. Agora, no RJ Interior. Um homem suspeito de cometer um assalto dentro de um ônibus intermunicipal foi morto a tiros em Araruama, na região dos Lagos. Segundo a polícia, o ônibus de turismo seguia para o Rio de Janeiro pela rodovia Amaral Peixoto, onde dois homens fizeram um sinal para entrar no coletivo. Ao embarcar no veículo, os suspeitos renderam o motorista e anunciaram o assalto. Um dos passageiros eram policiais do Batalhão de Operações Especiais, o BOP. Reagiram e atiraram contra os dois criminosos. Um deles não resistiu e morreu dentro do ônibus, enquanto o outro fugiu ferido. A Polícia Militar de Araruama foi acionada e fazem buscas pelo suspeito que fugiu. O caso foi registrado na delegacia de Araruama. Uma mulher e uma criança ficaram feridas na noite de ontem em um acidente grave na RJ-102 em Cabo Frio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na Estrada Velha de Búzios, quando os automóveis se chocaram em um cruzamento. O trânsito ficou lento nos dois sentidos da rodovia, até a chegada do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, que controlou o trânsito. O caso foi registrado na delegacia de Cabo Frio e as vítimas foram levadas para o Hospital Central de Emergência. Um jovem foi morto a tiros dentro do banheiro de uma residência na noite de ontem na Praia do Xexé, no litoral campista. A vítima foi identificada como Matheus Batista Silva, de 21 anos. De acordo com informações, a casa do jovem foi invadida por bandidos. Os disparos atingiram a cabeça, braço e pernas. Segundo o resgate do Corpo de Bombeiros, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Campos. A Polícia Civil investiga o caso, mas ainda não se sabe o que motivou o crime. E um homem identificado como Adriano de Lima dos Santos, de 24 anos, foi morto a tiros na manhã de hoje no bairro do Parque Aeroporto, em Macaé. O crime foi registrado na rua Plínia Fernandes. De acordo com informações da Polícia Militar, Adriano caminhava com um amigo quando dois homens em uma moto se aproximaram e efetuaram vários disparos. O amigo da vítima afirmou que eles correram separadamente, mas Adriano foi encontrado sem vida. Para a família, a ação dos criminosos teria sido uma tentativa de assalto. A vítima, que era natural de Conceição de Macabu, tinha se mudado recentemente para Macaé. O corpo de Adriano foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Macaé. Ninguém foi preso até o momento. Ainda de acordo com a PM, a vítima não possuía antecedentes criminais. Um homem foi preso por tráfico de drogas em Itaperuna, no noroeste fluminense. De acordo com informações da Polícia Militar, o jovem foi abordado na rua Assis Ribeiro e, após revista no interior do veículo, foram encontrados 3 quilos de maconha, 2,5 quilos de cocaína e 1,5 quilo de crack. O suspeito foi preso e levado para a delegacia de Itaperuna, onde foi autuado por tráfico de drogas. E agora eu chamo sua atenção para um problema antigo em Macaé. Você que é morador do município deve conhecer o Parque da Cidade, né? Uma área de convivência inaugurada há 16 anos. O local hoje é o retrato do abandono. Confira só. Quem participou da inauguração do Parque da Cidade em 2004, no bairro Praia Campista, viu que a qualidade de vida da população poderia mudar. Um espaço que era tão rico para atividades culturais e esportivas se transformou no verdadeiro cenário de abandono. Aqui era um lago,
Ali, um parque para as crianças. Do outro lado, uma concha acústica para eventos, pista de patins e skate, além de quadra de tênis, futebol, ciclovia. Parque da Cidade custou mais de 5 milhões de reais aos cofres públicos, fora o terreno. Aqui neste local seriam construídas diversas escolas que iriam atender centenas de alunos que moram aqui ao redor do Parque Municipal. Só que as obras pararam, os projetos e as intenções do atual governo, ninguém sabe até agora. Esta moradora disse que o local poderia ser mais aproveitado e ver sua filha estudando perto de casa. Sim, seria ótimo, mais prático, mais perto, mas aqui está abandonado já há muito tempo. Né? Causa mosquito, inseto, rato, né? Está abandonado. Aí sem essa escola funcionando aí, você poderia estar poupando nessa época. Sim, às vezes a gente tem que colocar os nossos filhos numa escola mais longe, que tem que pegar a condução. E se fosse do lado da minha casa, seria ótimo. Eu tenho mais um bebê pequeno, de 3 anos agora, e aqui esse espaço está todo abandonado. É enorme isso aqui. Daria uma boa, né, jardim para as crianças brincarem, né, com brincadeiras, mas está aí abandonado, como você está vendo. Milhões de reais aí, dinheiro, tudo desperdiçado. Dinheiro público, nosso dinheiro. Esse instrutor de autoescola diz que o local não recebe visita do poder público há anos. Já reagiu até um assalto, por não ter segurança. Tive sorte, né? Mas colegas meus mesmo já foram assaltados aqui várias vezes, né? Vários colegas, né, no caso. E inclusive a iluminação, a segurança no modo geral é bem precária mesmo. A gente trabalha às vezes até quase 8 horas da noite aqui. Porque tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, isso. E a situação é essa aí, bem complicado mesmo. A falta de iluminação tem impedido o uso do espaço por moradores e de quem trabalha ao redor. Assim, de dia, como tá o trânsito, vira e mexe, passa carro, mas chegou 5h40, vai cair à noite, vira um breu só. Não tem como dar aula, os alunos ficam prejudicados, né? Porque tem que ir embora mais cedo. E a claridade que tem é dos faróis do carro, da moto, mas mesmo assim ainda tem dificuldade. Entendeu? Os assaltos são constantes aqui? Não sei a constante, mas vira e mexe, polícia entra aqui, já teve tiroteio aqui dentro, 1h pouca da tarde, entendeu? Então é complicado. Dentro e fora do parque encontramos uma obra da BRK Ambiental para a construção de uma estação elevatória. Era o único movimento dentro do espaço. Foi justamente isso que levou este senhor a passar pelo entorno, porque já ouviu relatos de violência. É lastimável. Quando eu estava passando ali em frente, foi o que eu pensei. Eu conheci isso aqui quando foi inaugurado. Isso aqui foi uma coisa excepcional na época, né? Todo mundo gostou. Eu trazia meus filhos, que ainda eram pequenos, para cá, e ver isso aí está degradado, né? A questão é que você não pode, não é nem a questão só da violência. Ainda que não tivesse violência, olha como é que está isso aqui, ó. Tudo alagado, né? Tudo lameado. É triste. A cidade precisava que isso aí fosse refeito, que fosse reconstruído. Que realmente a população daqui precisa disso, né? Pois é, triste realidade, né? A nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Macaé para saber mais informações sobre o que será feito com o Parque da Cidade, mas até agora ninguém deu retorno. Olha, o cemitério de Rio das Ostras, no bairro Âncora, recebe investimento em obra no valor de quase R$540 mil. A ação foi iniciada no dia 16 de agosto e deve terminar no dia 14 de dezembro deste ano. A obra prevê a execução de estrutura em concreto, de cordões de concreto simples, de meio fio de concreto também simples pré-moldado, de alvenaria em tijolos, cerâmicos e impermeabilização de lajes e de pisos também, além de revestimentos e instalações. Serão construídas mais de 216 gavetas, totalizando aí 2.085 unidades. E um açougue foi multado pela Vigilância Sanitária de Campos por vender carnes e linguiças com validades vencidas. O comércio funcionava no Parque Guarus. A equipe de fiscalização foi até o local para verificar uma denúncia de alimentos mal conservados. Os fiscais encontraram diversas irregularidades de armazenamento e falta de higiene. Nos fundos do estabelecimento foram encontrados uma fabricação clandestina de carne salgada
e também criação irregular de porcos. Os alimentos foram apreendidos e levados para inutilização no aterro sanitário. A partir de hoje, passa a vigorar no município de Quissamã uma nova classificação de risco em relação à Covid-19. A Vigilância em Saúde decidiu que já existem condições suficientes para que seja adotada a bandeira verde, em razão da redução no número de casos. No início desta semana, Quissamã chegou a zerar as internações na enfermaria e na UTI, destinadas aos pacientes infectados pelo coronavírus. Mesmo com a boa notícia, a Secretaria de Saúde reforça a importância de manter os cuidados básicos, a fim de que o avanço da doença permaneça sob controle. O Sindicato do Comércio Varejista de Campos divulgou que o Dia do Comerciário será comemorado na próxima segunda-feira e não poderá o empregador exigir o trabalho dos colaboradores. Bancos, instituições financeiras e repartições públicas e demais segmentos funcionam normalmente. O consumidor deve estar atento a esta data para evitar transtornos ao se deparar com o comércio da cidade fechado. E Quissamã realiza campanhas de multivacinação neste sábado em todas as unidades de saúde. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 14 anos em todas as unidades de saúde da família, das 8 da manhã às 5 da tarde. A campanha, que segue até o dia 29 deste mês, vale ressaltar que, para a atualização vacinal do público-alvo, pais ou responsáveis devem levar a criança ou adolescente até uma das unidades de saúde, portando o documento necessário e a Carteira Nacional de Vacinação. E chegou a hora do nosso quadro. Seu problema é nosso. Moradores do bairro de Ururaí enviaram imagens reclamando dos problemas recorrentes com a linha de ônibus que faz o trajeto Ururaí e Campos. De acordo com as informações dos moradores, a espera pelo ônibus tem superado quase 2 horas, além da superlotação no transporte. Segundo o relato de uma moradora, tem sido recorrente a quebra do ônibus no meio do trajeto, dificultando ainda mais a condução. O ônibus de Ururaí, mais de hora no ponto do ônibus esperando. Chega aqui, ó, ônibus quebrado, ó. Um absurdo isso, ó. Nós entramos em contato com a empresa de ônibus responsável pela linha, mas não tivemos resposta. E temos mais aqui, participação no WhatsApp, moradores do Parque Rio Branco relatam falta de pavimentação e a falta de braços de iluminação pública dos postes da rede elétrica. Segundo os moradores, os maiores problemas estão concentrados na rua Luiz Paulo de Campos. Quando chove, causa falta de acessibilidade aos moradores. Por meio de nota, a Secretaria de Obras e Infraestrutura informou que tem acompanhado a situação das ruas do município e tem trabalhado para recuperar as que ainda precisam de atenção. O Parque Rio Branco está no cronograma de atendimento da Secretaria, mas no momento não há como precisar quando iniciam as obras. A gente está cheio d'água na rua para passar com criança aqui. De pé a gente mesmo não consegue passar, né? Ó. Engraçado que passou esgoto aqui na rua pra gente pagar esgoto. Tem encanação de esgoto aqui, encanamento de esgoto. E a gente não tem nenhuma calçada aqui, não tem nada, a gente mora na roça aqui, né? Em relação ao braço do poste, a Prefeitura ainda informou que, através de nota, que a Secretaria de Serviço Público vai solicitar que uma equipe vistorie o local e avalie como pode atender. Explicou que a falta de braços nos postes pode ter vários motivos, como distanciamento entre eles, a presença de transformador ou falta de rede média. E vamos saber como é que fica o tempo para este final de semana?
No sábado, Arraial do Cabo terá tempo nublado e com chuva de 8 milímetros. A temperatura máxima chega aos 24 graus e a mínima 20 graus. Em Rio das Ostras, sol entre nuvens e chuva de 15 milímetros. A temperatura chega aos 28 e a mínima de 20 graus. Macaé, dia de sol e com muitas nuvens, também com chuva de 8 milímetros. A temperatura máxima chega aos 27 graus e a mínima de 19. Em Campos, dia de sol com muitas nuvens e chuva de 8 milímetros. A máxima chega aos 28 graus e a temperatura mínima 20 graus. Porciúncula, tempo nublado e com chuva de 8 milímetros. A temperatura chega aos 25 graus e a temperatura mínima de 19. Já no domingo, Iguaba Grande terá tempo fechado e com chuva de 13 milímetros. A temperatura varia entre 26 graus a máxima e a mínima de 22 graus. São Pedro da Aldeia, sol com muitas nuvens e chuva de 6 milímetros, máxima de 31 graus e a temperatura mínima de 23 graus. Carapebus, tempo abafado e com chuva de 5 milímetros. A temperatura máxima chega aos 31 graus e a mínima de 22 graus. Já em Campos, tempo nublado e com chuva de 8 milímetros. A temperatura máxima chega aos 27 graus e mínima aos 19. Já em Miracema, dia de tempo instável e com chuva de 8 milímetros. As temperaturas variam entre 26 graus a máxima e a mínima de 17. Hoje é 15 de outubro. Dia do professor, profissão de muitos desafios que envolve muita responsabilidade. Sendo assim, nós convidamos o diretor do NUPEM, Rodrigo Nunes da Fonseca. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso estúdio do RJ Interior. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar representando a universidade aqui contigo, André. Muito obrigado. Eu queria começar a nossa entrevista perguntando, hoje nós temos um motivo, vocês professores, né, que têm desenvolvido vários papéis ao mesmo tempo. Tem motivos para comemorar essa data? A gente tem motivo para comemorar porque comparando, por exemplo, o ano passado com esse ano, né, quando a gente estava ainda aí com a pandemia muito, vamos dizer, muito mais ativa, com o número de mortes muito maior, né, a gente tinha uma apreensão, não sabia quando que a gente poderia realmente retornar à sala de aula, né, e hoje a gente vê que temos essa possibilidade, né, cada vez mais, né, no dia a dia, vendo com essa diminuição do número de mortes, que a gente retorne presencialmente, que é tudo que a gente quer, né, tá junto com nossos alunos, próximos deles, né, não pela câmera, né, foi um processo muito difícil, né, um processo de muita adaptação, ter que começar a lidar com todo esse ferramentário que a gente não tinha essa preparação, né, foi difícil, mas conseguimos, né. E hoje, qual é o desafio maior do professor? Acho que o principal desafio do professor é conseguir realmente motivar os alunos, né? Porque a gente vê, os alunos hoje, a gente tem uma quantidade de informação tão grande, né, na internet, nos meios digitais, né? E fica a pergunta, o que você vai selecionar para atrair aquele aluno, né? Para fazer com que aquele aluno realmente goste daquele assunto, ele se interesse, ele adquira essa capacidade de criar, né? Porque o professor, ele é quase como se fosse um estimulador, né, de uma criança ou de um adolescente, ou no meu caso, de um universitário, né? É criar o brilho no olho daquele aluno. Esse que eu acho que é o nosso principal desafio. E acha que podemos superar essas dificuldades? Podemos, com certeza. Eu acho que, como eu mencionei, eu acho que essa possibilidade que a gente já está vendo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, como eu tinha colocado, ela nunca parou completamente, né, ela sempre teve realizando pesquisa, né, tanto pesquisas em vacinas, a gente aqui também fez muitas pesquisas também na área de Covid, né, de diagnóstico, né, então a gente nunca parou, mas a gente não estava tendo, né, porque a gente agora está retornando esse contato no dia a dia com os alunos. Saudade dos seus alunos? Muita saudade dos alunos. Aqui eu faço uma saudação a todos os alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de todas as universidades, né? Eu acho que é comprovado que o ensino superior, as pessoas que têm acesso ao ensino superior, elas não só melhoram em termos de conhecimento, mas também em termos salariais e também satisfação pessoal, né? Que eu acho que é o mais interessante, né? Você poder gerar conhecimento no dia a dia, passar isso para os seus alunos, isso é fascinante. Eu sou apaixonado por ser professor, para ser sincero. Tô vendo, tem até emoção, né? E falando dessa emoção, o professor vira um psicólogo. E os seus alunos procuravam
Muito. Procuram conversar com... Procuram bastante. O isolamento que foi feito com a pandemia foi algo muito difícil para os alunos. Deixou, e ao mesmo tempo que deixou eles também mais próximos, né? Vamos dizer, em termos de cabeça, né? Intelectualmente, deixou mais distante, porque a gente não tem mais aquele contato físico, né? Você não tem mais aquele dia a dia na sala de aula, né? Isso é muito importante, é assim que o aluno aprende, né? Porque um vídeo, né, como a gente tem feito até hoje, né, vídeo por esses aplicativos, é interessante, mas você não consegue prender a atenção daquele aluno tanto tempo quanto se você estiver ali na sala de aula, tendo aquele contato, conversando, né? Isso é o mais importante, eu acho que para o aluno, a gente que, no caso, eu dou aula, né, também na área de biologia, a gente levar os alunos para o campo, né, ele poder conhecer um parque, né, o Parque Nacional Restinga do Jurubatiba, do Barreto, é fantástico, né, é outra experiência, não tem como você formar, você imagina, você não forma um médico sem ir para o hospital, né, como que você vai formar um biólogo sem ele ir lá conhecer as belezas naturais aqui da nossa região, né? Sei que eles estão do outro lado, mas você vai falar diretamente com eles agora ali, ó, mandando aquela mensagem, aquele recadinho para finalizarmos a nossa entrevista de hoje. Esse dia tão importante. Muito obrigado. Eu acho que assim, a minha mensagem final para os alunos, né, principalmente é: não desistam. Vocês são o nosso futuro, né? É a partir de vocês, todo o entusiasmo que vocês têm, o seu sorriso no dia a dia, quando você levanta o braço, tem uma dúvida, que um professor pode tirar a sua dúvida, ele vê que você tem um crescimento, e aqui eu deixo também a mensagem muito importante para todos os nossos alunos que se formaram e que hoje atuam como novos professores na rede pública, né? Esses são os grandes multiplicadores do conhecimento. Então, é para eles que eu também mando essa mensagem. Te agradeço também, né? Claro que já falou das considerações finais, já mandou aquele recadão para os seus alunos, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta antes da gente terminar, que é a parte científica. Um artigo que está sendo não só divulgado em Macaé, mas no Brasil como um todo. Sim, esse artigo ele saiu publicado numa revista internacional muito importante, né, que é a chamada revista Nature Scientific Reports, que é uma revista altamente conceituada. Ele conta com mais de 30 pesquisadores lá do NUPEM, alunos, né, também os alunos de graduação e pós-graduação, e ele discute um pouco aquilo que foi aqui a pandemia no município de Macaé, principalmente em 2020, né, quando Macaé teve a menor taxa de letalidade do estado, e muito por causa da alta testagem que envolveu o NUPEM, várias instituições públicas e privadas, né, e que realizaram essa testagem. Quando você realiza a testagem, né, para o Covid, você isola aquele paciente, você acaba fazendo com que as pessoas tenham o diagnóstico precoce e possam se tratar mais rapidamente. Então, Macaé deu exemplo, né, aqui eu já falo, né, quase como cidadão macaense, convertido mesmo, né, adoro muito, gosto muito de Macaé, deu exemplo na pandemia, e por isso a gente conseguiu aí, muito provavelmente, salvar mais algumas centenas de vidas aí, eu tenho certeza. Graças a Deus. Com certeza. Obrigada e muito sucesso para você, tá? Muito obrigado. Para todos lá, todos os alunos, professores. Eu que agradeço. Parabéns pelo dia. E o Hospital Universitário Reitor Ézio Cordeiro foi inaugurado hoje em Cabo Frio, com a participação do governador do estado. A unidade vai oferecer atendimento e tratamento de pacientes com sequelas provocadas pela Covid-19. Antes do fechamento em 2020, a unidade era conhecida como Unilagos e realizava diversos tipos de atendimentos. Retorno dos atendimentos dessa nova fase só foi possível com a parceria do governo do estado, com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. A unidade vai funcionar com cerca de 50 leitos. E vamos saber qual é a boa para este final de semana com a nossa agenda cultural? Iguaba Grande será palco da segunda etapa do Campeonato de Canoa Havaiana Costa do Sol nos dias 16 e 17 de outubro na orla da praia de Ubás. O evento, que teve início em Macaé, conta com aproximadamente 500 remadores inscritos, representando as cidades de Búzios, Cabo Frio, Rio das Ostras, Araruama, São Pedro, Campos e Macaé. A competição terá a participação de atletas de todas as idades, competindo aí em categorias divididas em masculina, feminina e mista. Torneios de artes marciais vão acontecer durante o mês de outubro na cidade de Iguaba Grande. 250 atletas, entre homens e mulheres, que fazem parte do projeto Iguaba Ativa, vão participar da competição. O evento
acontece no ginásio poliesportivo Oswaldo Antunes Neves, sempre com início às 9 horas da manhã. E terá competições de capoeira, taekwondo, karatê e jiu-jitsu, além de apresentações de maculelê, entrega de graduações, campeonato de cantigas autorais, luta imaginária. As próximas competições estão marcadas para os dias 16, 23 e 30 deste mês. Circuito Unamama de Gastronomia acontece neste final de semana em 16 restaurantes de Macaé, onde 10% da venda dos pratos selecionados serão destinados para a compra de mamografias e ultrassonografias a serem doadas pela União Macaense de Combate ao Câncer de Mama, instituição que trabalha pela prevenção do câncer. A expectativa é que 50% dos pedidos feitos nesses estabelecimentos no final de semana contemplem as opções que fazem parte do circuito. Rio das Ostras tem shows de jazz, blues e bossa nova neste final de semana para quem gosta do swing da bossa nova. O projeto Bossa no Bartô tem mais uma edição no sábado, com o show de Gabriel Lobo a partir das 8 da noite. Isso é bossa nova, isso é muito natural. Pessoal, sábado, dia 16, tô esperando vocês lá no Bartrô pra gente curtir um pouquinho de bossa nova, tá bom? Então até lá. O Dia das Crianças passou e o Natal se aproxima e já tem loja antecipando decoração de vitrines para conquistar clientes. A expectativa é positiva. Veja só na reportagem. José Marlin está de olho nas novidades para a decoração de Natal. Em casa tem bastante coisa guardada, mas ainda assim sobra espaço para algo mais nesta época do ano. A gente olhando uma loja bonita, tão bem decorada, com tantas ideias, tantos objetos que vão enfeitar a nossa mesa, a nossa casa. Dá vontade de levar tudo. Dá vontade de levar tudo, dá. Esta loja no centro de Macaé já está com a vitrine decorada, uma forma antecipada de chamar a atenção para a data mais esperada do ano. E não tem como não entrar. São árvores de todos os tamanhos, coloridas, enfeites de todos os tipos, luzes, muitas luzes. Presentes. E é claro, o Papai Noel que não pode faltar. O comércio tem uma perspectiva positiva para as vendas de decoração de Natal para este ano. Os lojistas esperam vender 50% mais do que no ano passado. Comprar com antecedência sempre ajuda. Você acaba escolhendo o melhor produto, ganha descontos e participa de promoções. Para o decorador da loja, o Natal é mágico. Vitrine bem decorada já para o Natal já mexe com a expectativa das pessoas, né? De decorar a sua casa já alguns meses antecipado, né? A venda aumenta bem mais para a gente, bem mais rápido. É muito bom fazer isso bem antecipadamente. Maria Angélica é professora. Aproveitou o dia de folga para acompanhar as tendências e entrar no clima natalino. A gente passou por uma pandemia, né, que quase não saía, nem tinha gosto de estar enfeitando. Agora a gente está com vontade de ver as coisas, de colocar. Achei muito boa. Aproveitando o dia de hoje, que é o dia... Pois é, do Dia dos Professores, né? Você está me vendo aqui agora, essa hora... Tinha que ser um feriado nosso mesmo, né? Senão não estaria. Parabéns. Obrigada. O RJ Interior desta sexta-feira vai ficando por aqui. Tenha uma ótima noite. Fiquem com Deus. Segunda-feira estamos de volta às 7 da noite. Vamos apreciar um pouco das imagens aéreas da cidade.